Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, eu sou a Rafa Ferraz e esse é o Finamente, o podcast da Faculdade Finassi, que a gente fala sobre educação, mercado de trabalho. Para você que é aluno, para você que é estudante, educador ou alguém que sabe que conhecimento nunca é demais. Sempre ao meu lado, Thiago Matheus. Oi, Ti. Tudo bem, Rafa? Um abraço para você. Sejam todos bem-vindos ao Finamente, o podcast da Faculdade Finassi. Estamos aqui no YouTube, nas principais plataformas de streaming. Portanto, curta, siga a gente, compartilhe aí para o maior número possível de pessoas, para todo mundo ficar por dentro do que acontece aqui no Finamente. E hoje nós vamos ficar por dentro do que se trata, do que se fala, do que se estuda sobre o terceiro setor, né, Rafa? O seu impacto na sociedade e saber como que a Finassi, sim, a nossa instituição, pode ajudar aí os futuros profissionais que querem entender como é possível unir propósito e gestão eficiente, Rafa. Nossos convidados tinham um currículo vasto, mas a gente... De dar inveja. Depois a gente passa esse currículo inteiro. São doutor Rafael Costa, que também doutor, porque tem doutorado em Direito Internacional. Temos também aqui o Fábio Roberto Vieira, que é especialista em Direito Público e Terceiro Setor. E são, respectivamente, coordenador, professores da nova pós-graduação aqui da Finassi, em Gestão das Organizações do Terceiro Setor e também MBA em Gestão Pública. Tudo aqui rolando na Faculdade Finassi. Sejam muito bem-vindos os dois, Rafael e Fábio. Olá, boa tarde a todos, a todas. Falei certinho? Falou certinho, realmente deu tudo certo, fique tranquila que deu tudo Primeiro certo. Que tem dois convidados, que isso é uma novidade aqui pra gente. Primeiro episódio com dois convidados. Então, senhores, sejam bem-vindos. Obrigado. Rafael já falou, Fábio, professor, seja bem-vindo também. Obrigado, Thiago, obrigado, Rafa. Vamos começar já começando? Porque a gente falou de terceiro setor, falou de propósito. Eu realmente falei, o que é terceiro setor? E aí falou de propósito. Agora eu entendo quando a gente fala de propósito, mas então, quero que um dos dois... Rafa, claro, vamos lá. O que é, antes de falar de como é que vocês chegaram até aqui, a relação, por exemplo, do direito com o terceiro setor, o que é o terceiro setor? O terceiro setor, na verdade, ele é a parte das organizações não governamentais, né, das entidades filantrópicas. Então nós temos fins lucrativos. Sem fins lucrativos, exato. Então nós temos o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado privado, e o terceiro setor, que são as organizações sem fins lucrativos. Aprendi isso hoje no Google, antes dele falar. Que bom. Então estudando, agora já tô colando. Então, o que acontece? A nossa ideia aqui nesses programas é justamente de trabalhar com esses temas, que são temas muito importantes e cada vez mais o terceiro setor vem ganhando capilaridade na sociedade atual, bem como na agenda governamental, por meio das políticas públicas, né, voltadas para meio ambiente, saúde, educação, dentre outras áreas, né, que nós temos e que cada vez mais isso está em pauta no dia a dia da governança. Agora o que eu queria saber, inclusive, professor Fábio, qual que é a importância, então? O professor Rafael já explicou, né? Do que se trata o terceiro setor, mas a importância do terceiro setor no contexto social, econômico, político? Boa pergunta, Thiago. O terceiro setor ele sempre foi ele sempre visou complementar a função social do Estado. Certo. Ele iniciou com as Santas Casas de Misericórdia desde a época do Império. Então, o Estado não fornecia saúde para a população e essas organizações passavam a atender essas pessoas mais carentes. Com o passar do tempo, foi ganhando outras áreas de atuação. Então, o trabalho é complementar na área de saúde, educação, meio ambiente, todas essas áreas importantes para a população. Seriam áreas específicas. Quando eu digo específico, é o seguinte, a gente entende que... Por que existe o terceiro setor? Porque talvez o primeiro setor, que é o governo, não dê conta de todos os temas, de todos os assuntos que a gente precisa abordar. Então, quando eu falo específico, vamos tratar especificamente de pessoas com autismo. Isso é uma coisa que deve ir para o terceiro setor, porque é muito específica, por exemplo? Sim, mas não só para o terceiro setor. O Estado também detém, obviamente, ferramentas internas, né, para lidar com esse tipo de situação. Então, dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, do Ministério da Educação, existe uma verba financeira orçamentária que é destinada para esse tipo de política pública, mas não é impeditivo do Estado, por meio de uma parceria com
a iniciativa privada, mais precisamente as entidades sem fins lucrativos, fazer um fomento, né, de verba pública com esse objetivo, de ter esse viés externo, mas alinhado também com os propósitos do governo, do Estado, um complemento, vamos dizer assim, uma parte complementar. Então, para ver se eu entendi, nem sempre o governo vai dar conta Perfeito. de tudo que tem que ser feito. Exato. Então a gente terceiriza, tem o terceiriza. Por isso que é terceiro exato. setor, olha, Boa conclusão. terceiriza para o terceiro setor, que é uma empresa, só que sem fins lucrativos. Isso, é um CNPJ que é criado, né? Tem um estatuto social na forma de um contrato social perante a junta comercial, como se fosse uma empresa. Então, os advogados montam esse contrato social, falam qual é o objeto daquela organização, ou associação, ou fundação. Por exemplo, Fundação João Paulo Lemann, Instituto Ayrton Senna, uma instituição de tratamento de transtorno de espectro autista, enfim. Essas de jogador de futebol, de escolinha para criança, e que a gente sempre vê. Então, esse é o propósito. Você dá um propósito específico. E tendo em vista esse propósito específico, obviamente que ela vai atuar naquela área, naquela seara. Então, por conta disso, tem essa relação com o poder público. Que eu tinha uma visão de que o poder público não se metia, não poderia ter alguma participação, mas pode. Pode colocar, pode, inclusive, dinheiro, de natureza financeira. Mas, obviamente, que a partir do momento que é injetado um capital, tem um controle, né? Que entra a partir de governança, que nós estamos falando. Sim. E tem os órgãos de controle interno. Por exemplo, se o município de São Paulo vai fazer um projeto com o Instituto Paulo Lemann, por exemplo, vai destinar 5 milhões. Aí, obviamente, que o poder público, por meio de transparência, inclusive nós dois trabalhamos na Controladoria Geral do município, então a avaliação de verbas, de repasses que são feitos no sentido de ter equanimidade, transparência, compliance, integridade, para não ter desvio de recursos. Agora, doutor Rafael e professor Fábio, vocês concordam que dá para afirmar que ainda falta gestão profissional para que a gente tenha, talvez, assim, um impacto mais positivo e duradouro? É correto afirmar isso na visão dos senhores? Sim. E antes de responder a sua pergunta, Thiago, só complementando a pergunta da Rafa, além dessa questão que o Dr. Rafael citou, o terceiro setor, muitas vezes as pessoas entram por paixão ou por alguma causa. A história do propósito. Do propósito, uma paixão. Você citou os autistas, tem associações que elas são criadas por conta de mães que têm filhos autistas e eles montam aquela associação para lutar pelos direitos de outras mães, de outras crianças. Então, eu posso criar uma associação não governamental. Perfeito. Qualquer pessoa pode criar uma associação não governamental. Se a minha causa é dos animais, eu posso fazer isso? Pode fazer isso. Exatamente. Com relação à sua pergunta, Thiago, falta especialização para boa parte das pessoas. Somos um país ainda em desenvolvimento. As pessoas estão buscando a sua formação. A formação universitária ela é relativamente recente para uma grande parcela da sociedade. E o terceiro setor, por conta, muitas vezes, dessa paixão de não ter sido profissionalizado ainda, as pessoas ainda não alcançaram o nível de estudo necessário para poder fazer uma gestão transparente, uma gestão competente, principalmente agora com a maior demanda de recursos públicos. O Dr. Rafael falou dos controles, então cada vez mais que o terceiro setor é financiado pelo Estado, ele vai demandar cada vez mais profissionais capacitados para poder gerir aqueles recursos. Mas já que vocês estão falando em capacitação, tia, eu vou só mudar um pouquinho a ordem aqui, que eu fiquei curiosa. A gente tem uma pós-graduação aqui na FINASSE, nova, sobre terceiro setor. Quem pode, eu já estou passando só para a gente entender, quem pode fazer? Porque você falou da graduação, existe graduação em terceiro setor ou não? Terceiro setor é uma especialização, e o que eu deveria fazer de graduação para trabalhar no terceiro setor? Sim, na verdade você tem que ter uma graduação pregressa, pode ser em Direito, pode ser em Administração, pode ser Psicologia, por exemplo. Qualquer área correlata, assim, digamos, de Ciências Humanas, né? Tá. Que teoricamente a pessoa já tem aquela formação e que queira trabalhar com pessoas, com projetos sociais. Tá. Então, não existe uma graduação, pelo menos que eu saiba, específica nisso, né? Mas seria uma especialização, um complemento para a pessoa querer focar na sua atuação profissional naquele assunto, naquele tema.
Então, o intuito, digamos, desses 2 cursos que foram formatados é justamente atender ao interesse de todas essas pessoas. Então, não só quem é do direito. Óbvio que o direito ganha uma grande proporção, porque nós 2 somos advogados. Então, obviamente que vai ter muita pauta de direito, mas não adianta nós só trabalharmos, tanto que a grade curricular das 2 pós, elas não são integralmente em direito. Existem outros temas importantes, como governança, estratégia. Mas quem faz direito sai um pouco na frente? De uma certa forma, sim, né? Sendo sincero, sim, por conta que existem leis que regulamentam o terceiro setor, né? Nós temos a lei das organizações sociais, das organizações de interesse civil, até a parte de licitações, que muitas vezes fomento de verba pública, repasse financeiro orçamentário. Então, pro advogado, para aquele que detém esse conhecimento técnico, ele vai entender melhor o modus operandi, assim, digamos, entendeu? Sim. Agora, para quem é esse curso, eu faço essa pergunta não falando da formação, né, da graduação. Tô falando daquela coisa de propósito, de projeto, né? Vocês estão à frente do curso, lecionando, coordenando, e vocês enxergam assim, independente de ser um advogado, um administrador, o que a pessoa precisa habilidades, ter, sentir, vontade, aquele propósito mesmo para ingressar nesse curso? Para quem quer fazer a diferença na vida das pessoas, para quem quer fazer um trabalho melhor, maior, mais qualificado, para aquele que tem alguma paixão em alguma área. Pelo coletivo, pelo né? Pelo coletivo, pelo público, pela comunidade mais carente ou por alguma causa. Aquele que tem essa paixão e quer aprender um pouco mais sobre isso, aprender junto com a gente, inclusive, são todos muito bem-vindos. Boa. Muito bem. Voltando agora um pouco, eu já quero também saber como é que isso apareceu na vida. Já sei que os 2 trabalham com direito, então naturalmente já estavam avançados para entrar para o terceiro setor. Mas eu queria voltar numa coisa que o Rafael falou, o professor Rafael falou, que quando a gente fala em organizações, entidades sem fins lucrativos, sociedade civil, a gente sempre fica muito preocupado. Tá tudo bem? Sim. É isso mesmo? E você falou da transparência, né? Como é que a governança e as boas práticas de gestão, que provavelmente isso deve estar dentro do curso, podem ajudar a fortalecer essa confiança do público? Exato, porque, assim, nós estamos vendo, né, até hoje, algumas situações que estão aparecendo nos noticiários, a questão de previdência, né, esses escândalos que nós estamos tendo. Então, todo lugar que você tem verba pública, gera há uma desconfiança do público, margem né? para, eventualmente, um desvio. Então, assim, a governança nesse propósito é muito importante. Seja no controle interno da própria... Governança é gestão. Governança é gestão, exato. No sentido de governar, de governabilidade, de dar andamento nas coisas, né? Então, seja no próprio órgão, ou seja externo, no caso do controle interno da prefeitura, de onde parte o dinheiro. Então, você teria um controle interno tanto na entidade sem fim lucrativo e um controle interno na prefeitura, que seria externo no caso do repasse, né? Sim. Para entidade sem fim lucrativo. Então, a ideia qual é? A ideia é você, de fio a pavio, digamos assim, durante o ITER, você ter formas de detectar a destinação do recurso público, né? É o tal do accountability que nós falamos, que é a prestação de contas. Então, é muito importante que aquele gestor cuide do erário. O que é o erário? O erário é o dinheiro público. O dinheiro, ele não é de uma pessoa ou de uma organização, e sim de todas as pessoas, da sociedade civil como um todo. Por isso que esses portais e políticas de transparência, o mapeamento disso, inclusive eu e o Fábio trabalhamos na época no desenvolvimento do Índice de Transparência Ativa, aqui na Prefeitura de São Paulo, quando nós trabalhávamos na Controladoria Geral do município. Então, por conta disso, nós tínhamos também um programa muito importante que era Agentes de Governo Aberto. Então, ali começou uma certa relação, né? Já que você fez a pergunta, quando surgiu esse setor? Nessa análise desses projetos, eu fui fiscal de projetos que eram projetos sociais em que havia o repasse dessas verbas públicas para que pessoas da comunidade ali apresentassem esse projeto, você analisava como gestor, no caso, cada uma tinha várias ideias, que era uma forma de inclusão. Então, essa é a lógica, entendeu? Muito bem. Falando de uma outra forma, Rafa, existe uma frase baseada numa história antiga, romana, mas eu vou citar só a frase. Não basta ser honesto, devemos parecer. Também ser. E isso a gente vai ensinar no curso. No curso. Que legal. E, obviamente, vocês já citaram, né? Trabalharam juntos na Prefeitura de São Paulo. E foi lá que surgiu a ideia de
juntos, partirem para a área acadêmica, criarem um curso, conversar com instituições e tudo mais. Vocês já trocavam essas figurinhas antigamente? Ou foi uma coisa meio que natural, os convites apareceram? Eu venho do terceiro setor antes da própria conclusão do curso. Certo. Eu fui fundador, presidente de clube de Rotary Jovem, Rotaract. Então, eu já fazia um trabalho de voluntário. Antes de concluir o curso de Direito. Antes de concluir o curso de Direito. E eu, graças a Deus, tive um conforto familiar na minha infância, adolescência, mas por conta desse trabalho social, eu convivi muitas vezes com situações das pessoas bem calamitosas, pobreza, desnutrição, falta de saúde, e lá acendeu a fagulha de trabalhar de alguma forma, unindo o direito, unindo outros conhecimentos para poder trabalhar com o terceiro setor e auxiliar as pessoas. Então, você já sabia que queria trabalhar nessa área do terceiro setor ainda na faculdade? Ainda na faculdade. É mesmo? Que interessante. E você, Rafa? Olha, eu já ia chamar de Rafa. Fica à vontade. Professor Rafael. Estamos com dois Doutor Rafas Rafael. e dois Thiagos aqui no estúdio hoje. Isso aí. Para mim também, né? Inicialmente, o meu início de carreira visava Ministério Público, ser promotor de justiça. Mas eu não consegui passar nos exames. E nesse meio tempo eu vim estudar em São Paulo, sou de Jundiaí, do interior, né? E eu fui estagiário do Ministério Público, mas a vida foi mandando para outros caminhos e desenvolvi a área acadêmica, né? Muito forte. Então, estudei no mestrado no Mackenzie, doutorado na USP, fiz pós-graduação em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra. Então, queria dar aula? Sim, sempre... Então, eu não sabia, né? O que ia acontecer? Daí a pouco surgiu, quando eu vim estudar em São Paulo, virei tutor do Damásio, abriu a veia acadêmica. E como eu tinha estudado muito, eu já estava com conhecimento fresco, digamos assim, apareceu e as coisas foram acontecendo, eu fui prestando prova de acadêmico e eu passei no mestrado. Até teve uma conversa com um tio meu, que é o tio Pedro, falou, por que você não faz, Rafa, um mestrado? Acho que você tem jeito, você leva jeito, você gosta de falar e tal, e acho que você vai se encontrar. Aí eu prestei, abriu, que foi uma beleza, e deu tudo certo. Inclusive aqui a gente fala, né, Rafa, para estudantes, para aqueles que ainda não entraram na faculdade ou jovens já formados que estão iniciando no mercado de trabalho. Então dá para reafirmar, né, doutor Rafael e professor Fábio, que às vezes a gente traça um caminho, a gente escolhe, como para você estava muito claro lá atrás, mas como para o doutor Rafael acabou modificando. Então as duas vias são possíveis, é mais ou menos por aí? Com certeza. Tem gente que já sabe desde sempre o que vai fazer, e tem gente que você mira num caminho. No seu caso, do Rafa, ele mirou num caminho, mas a vida levou para outro, né? Exato. Mas é uma coisa interessante, mas você não falou como você chegou no terceiro setor. Isso, na verdade... Ele já estava ali querendo... No próprio mestrado, eu estudei Direito Político Econômico, né? Então, nos seminários, eu sempre gostei muito disso, dessa parte pública, de políticas públicas, de parte eleitoral, né? Então, de uma certa forma, eu vi que eu tinha esse tino, digamos, né? De projetos sociais. Eu acho que é algo que é inerente à minha personalidade. Então, eu gosto. E a via acadêmica foi se desenvolvendo. E essa parte de terceiro setor chega justamente porque você tem colegas, psicólogos, e vamos montar uma associação comigo, vamos fazer isso. Às vezes mesmo como advogado, monitorando, dando uma assessoria jurídica para um determinado instituto que aconteceu, etc. As coisas foram acontecendo e você vai, obviamente, a partir de então, que você vai ganhando conhecimento, ganho de causa, entendendo a situação, querendo focar mais nesse tipo de área. Muito bem. E o convite da Finassi? Da Finassi, como é que aconteceu? Como é que surgiu? Eu conheci o Professor Ronaldo. Ronaldo. E o Ronaldo, eu levei para ele uma ideia. Ronaldo trabalhava na nossa equipe, não é isso? É o Ronaldo? Acho que deve ser. O outro Ronaldo, isso. O Ronaldo. E aí nós fomos conversar com o professor Carlos. E no meio da conversa surgiu. Eu vi a estrutura da faculdade, eu vi a disposição dele de criar coisas novas, de inovar. E aí eu pensei na hora, falei com ele adorou a ideia. Falamos de um outro curso também, de políticas públicas, do MBA, e ele topou. E aí nós ficamos bem animados com a Existem ideia. poucas especializações em terceiro setor? Isso é raro?
Não é raro, mas eu acho que não são poucas. Assim, se a gente for parar para analisar, fazer uma métrica, metrificar, acho que não é tão comum, assim, digamos. Né? Talvez você encontre no Senac, por exemplo, Sebrae, alguma coisa, porque tem mais esse viés social, mas assim, eu posso dizer, assim, a esmagadora maioria das faculdades, eu acho que é um programa que não é tão presente na matriz curricular. Talvez não comparado com pós-graduações em Direito, em Administração, tenha um número bem mais reduzido. Sim. Mas não chega a ser raro. Tá. Sim. Raro é dentro do programa que a gente está desenvolvendo, de não só a parte teórica, mas a parte prática, que é o trabalho de conclusão do curso. Que seria o quê? Montar uma organização? Montar uma organização Muito bem. do início ao fim. E essa organização ela não precisa ficar no papel. Ela pode ser montada oficialmente e ser uma associação dos alunos. Que legal, Exatamente. que legal. A gente vai dar todo o suporte de assessoramento para eles, faz parte da elaboração do que seria o TCC, né? Isso é inédito. Até onde eu saiba, isso é inédito. E os senhores enxergam talvez um crescimento no mercado para esse tipo de setor, para esse tipo de estudo? E já emendo que tipo de oportunidade, por exemplo, um aluno de vocês, um estudante aqui da Finassi, ele pode ter, né, visivelmente, assim, de uma forma palpável, assim que ele sai do curso e vai para o mercado de trabalho, se diferenciando daqueles que não têm. O que de fato pode fazer, né? Porque a gente tá falando que, vou fazer uma pós-graduação no terceiro setor. Fiz Direito, fiz Psicologia, aí vou fazer uma pós-graduação. Eu queria entender como, objetivamente, eu vou trabalhar fazendo o quê na prática, no dia a dia? Quais Exato. áreas? Então você vai poder, por exemplo, ser o advogado, se você quiser, de uma organização, analisando parte contratual, parte de repasse de verba pública, ajudando nos eventos, né? Enfim, em N situações, sendo um gestor, né, de uma entidade do terceiro setor, bem como você pode montar a sua própria, que foi o que o Fábio falou. A ideia é de empoderamento dos alunos e, eventualmente, aqueles que se sentirem confortáveis terem a sua própria entidade. Eu fico pensando assim, a pessoa que fez administração e vai fazer uma pós, talvez ela vai querer fazer a parte de gestão. O cara que fez o direito, ele vai querer ficar na parte de direito. Eu, por exemplo, que sou da área de comunicação e adoro essa coisa de projeto social, o que eu, se não for na parte de gestão de direito, o que é na construção mesmo do projeto? Sim, na construção. Vamos dizer assim, uma entidade sem fins lucrativos com um viés cultural. Tá. Poderia entrar, no seu caso, comunicação social. Tá. Então, teria que pegar um objeto que você queira atuar. Então, vamos dizer assim, políticas indígenas, por exemplo. Tá. Quero focar nessa área. Então, tendo em vista, eu quero entender como funciona a comunidade indígena, quais são os valores, as tradições, como eles fomentam, como é a Seria um inclusão trabalho deles mesmo de criação, do projeto. Exato, de criação desse projeto, de você formatar e colocar em prática. Então, obviamente que dependendo de cada profissional, ele tem um know-how, vamos dizer assim, uma expertise. Então, no caso dos advogados, é mais nessa parte Contratual. jurídica, etc. Na parte de comunicação social, seu papel seria fazer esse elo com a comunidade, tá entendendo as necessidades, o que poderia eventualmente reverberar num projeto de lei, numa política pública perante a agenda governamental. Por exemplo, se você pegar no Maranhão, locais assim, tem os seringueiros que são muito grandes. Imagina você fazer uma política pública para eles no sentido de fomentar o mínimo existencial, que a Constituição fala, de auxílio, de moradia, de dignidade. Muitos deles não têm acesso à escola. Não é raro você ver que eles pegam um barquinho para ir atravessar 2 horas para chegar numa escola. Então, veja, nessa linha, talvez nós podemos pressionar o poder público por meio da entidade, mostrando a importância disso para ter uma instalação que aproxime esse tipo de comunidade do acesso à educação. Muito legal. A magia do terceiro setor é que não existe só um tipo de profissional. Não tem só um tipo de pessoas. É um grupo de pessoas reunidos em prol de um objetivo em comum. E todo mundo vai poder dar o seu talento da sua formação. O seu talento. Turbinado pela formação acadêmica, né? Mas a comunicação é bem-vinda, o direito é bem-vindo, a psicologia é bem-vinda. Aquele que ainda não encontrou a sua formação, mas quer fazer um trabalho voluntário, também é bem-vindo. Tudo é importante para o terceiro setor. E a gente falou aqui da atuação no terceiro setor.
especificamente dentro dessas organizações. Falando de mercado de trabalho, de potencial de mercado de trabalho, Isso. o Brasil, no censo de 2024, ele registrou quase 900 mil organizações. Isso é muito. Isso É muito. 900 mil organizações E ainda no Brasil e tem inteiro. espaço para crescer? Houve um crescimento de 2% com relação ao ano anterior. Então, ele vem crescendo, vai crescer cada vez mais. Mas, embora esse número bem elevado seja importante, a atuação do gestor do terceiro setor com esse tipo de qualificação, ele não fica restrito a uma organização social. Ele pode trabalhar na administração pública, como um gestor dos convênios que aquela entidade recebeu. Ele pode trabalhar dentro de uma empresa, no departamento de responsabilidade social, dentro que inclusive da SG. pode colocar a grana num projeto social desse. Exatamente. E existe algumas legislações que permitem, inclusive, que a empresa que fez esse patrocínio, ela abata do imposto que ela iria pagar. Então, essa é uma área que está em bastante crescimento dentro das empresas. Focando agora um pouquinho no impacto social, né, Rafa? Muitas organizações, talvez na minha percepção, me corrijam se eu estiver errado, elas ainda dependem fortemente de doações pontuais ou de apenas um financiador. Na opinião de vocês acreditam que uma sustentabilidade financeira, não sei, no terceiro setor, ela pode passar por diversas fontes de renda? Ou de receita, ou é do jeito que é e talvez continue assim por um bom tempo? O que vocês pensam? O importante é sempre evoluir, sempre essa diversificação. Pode ter um único projeto social, uma única organização pode ter recebimentos de diversas receitas. Pode ser do poder público, várias empresas. Privado. É o ideal, né? É o ideal. Eu venho falando de sustentabilidade econômica de organizações do terceiro setor desde 2015. Muitas delas, hoje esse cenário vem mudando, mas naquela época, não vou dizer um percentual, mas um valor bem expressivo dependia só de doação das pessoas da comunidade ou uma empresa. Aí tinha algum conflito ou dependia de um político só, aí o político não ganhava ou fazia outro acordo, elas ficavam sem recursos. Então é importante buscar diversificação de fontes. Ela pode ter receita própria. Nada impede que sem fins lucrativos, mas uma associação ela pode vender produtos que ela fabricou. Ela pode receber recursos públicos, ela pode receber recursos de empresas e ela pode receber doações. Quando vocês falam, vou me direcionar ao Rafa aqui para complementar isso, quando você falou que tem mais de 900 mil, né, Fábio? Isso. Associações, é muita coisa. E ainda tem espaço para crescer. E aí quando a gente justamente está falando disso, e tem dinheiro para financiar isso tudo? Porque a sensação... dinheiro tem, mas assim, realmente é um trabalho... Financiar todas essas organizações é um trabalho difícil. A captação... Sim, foi o que o Fábio falou. Difícil depende. Por exemplo, talvez no início, na fase embrionária dessa associação, dessa instituição, fundação, sim, porque ela não é conhecida. Aí entra o desconforto em você estar fazendo uma doação, um repasse e confiar, digamos assim, que aquele dinheiro vai ter a destinação idealizada. Porque você não conhece as pessoas, você não sabe como é a transparência, como ela funciona. Uma empresa, para colocar dinheiro ali, ela tem algum projeto que ela tem algum desconto fiscal? Sim, também, né? Nós temos, por exemplo, a Lei de Incentivo ao Esporte aqui no estado de São Paulo. Então, uma empresa que vai fazer um evento cultural, né? Esportivo, cultural, esportivo no caso. E ela vai ter um desconto de ICMS, que é um dos tributos do estado de São Paulo. Então, isso existe uma previsão normativa nesse sentido, fomentando esse tipo de situação. Então, cultural, Lei Rouanet, que todo mundo fala que ninguém entende que o dinheiro não vem direto, gente. É isso. Explica, por favor. Eu acho que é um bom momento para explicar a Lei Rouanet. É questionável, né? Nós sabemos que existem, enfim, atores que vivem desse tipo de situação, né? Então, claro que tem um patrocínio. Não deveria, né? Então é erro do governo. Erro do governo. Teria que fiscalizar, né? Porque eu acho que assim, a partir do momento que você tem uma verba pública sendo repartida, passada, fazendo esse
repasse, você precisa ter a contrapartida. Então, veja, não é para você simplesmente receber o dinheiro e ficar tranquilo. Né? Gente, o governo não dá dinheiro direto para o artista. O governo, igual você falou do esporte, a empresa, se ela patrocinar um espetáculo de teatro, ela vai ter um desconto em impostos, não é um dinheiro. E artistas grandes que têm público não precisam de Lei Rouanet, a gente sabe disso. Sim. A Lei Rouanet é feita para pequenos projetos e tal. E é a mesma coisa que acontece com essa lei que você acabou de falar do esporte. Trazendo para a realidade dos artistas. Então, vamos dizer assim, nós queremos fazer um filme 100% brasileiro, né? Tá. Tem o Walter Salles, eu acho que fez alguns aí no passado, etc. Então, vai ter esse repasse e esse dinheiro público. Então, precisa ver todas as fases, os artistas, as pessoas, as empresas. Pode ter uma doação de alguma empresa que queira patrocinar, vai ter uma marca dela no filme, você vai ver alguma coisa, mas por quê? Então tem essa ajuda externa. Então, como o Fábio falou, muitas vezes quando você está nessa área, qualquer dinheirinho que vem daqui e de lá ajuda, né? Você soma tudo, dá a força necessária para o projeto vingar. Então, fazendo exemplo, uma peça de teatro, uma palestra internacional, por exemplo, uma faculdade que quer fazer uma palestra em outro país. Como é que vai fazer para levar os alunos da PUC, do Mackenzie para fora? Então, claro, vai ter contrapartida dos pais, mas pode ter, às vezes, uma receita da prefeitura, dando ou até própria da faculdade patrocinando e entendendo como funcionaria isso, né? Para ter o quê? Essa capilaridade necessária e a destinação, né? Realmente as pessoas chegarem e fazerem. E também, todas as organizações podem ter... Eu, Rafaela, pessoa física, eu posso ajudar uma organização ou não necessariamente? Pode. Tem programas do imposto de renda que você pode destinar até 6% do seu imposto para determinados projetos. Que eu já estou recolhendo de alguma forma, né? Já está recolhendo. É só eu direcionar. Ao invés de pagar para o governo 100%, você pode. E como é que descontar. faz isso? Olha, fiquei interessada. Como é que faz isso? É fácil? Eu não preciso explicar tudo, mas eu entro em algum... no projeto, lá dentro da organização. Precisa estar credenciada. Tá. E aí existe a parte burocrática e na sua declaração tem um campo específico para poder fazer a menção desse... Tá aí. Isso é uma pergunta que... e aí falta, eu acho que um pouco de comunicação, e aí eu não sei por parte, seria do governo, seria... Que tipo de comunicação para a gente entender como é que a gente pode ajudar o terceiro setor, sociedade civil? Eu acredito que assim, a sociedade como um todo levantar as necessidades da comunidade, por exemplo. Então, essas pautas que existem, essas reivindicações, manifestações que nós vemos, audiências públicas. A audiência pública é uma ferramenta excelente de captação. Então, é você estar ouvindo as necessidades daquela população e, eventualmente, aquilo ser o motor, assim, digamos, motriz para você montar uma entidade voltada para o terceiro setor para atender aquela necessidade específica. Né? Então, se você veja, por exemplo, uma cidade, Jarinu, você está vendo que na cidade de Jarinu foi feita uma audiência e realmente eles estão tendo um problema educacional. Está precisando de uma verba naquela região, colocar mais criança para ser atendida, que tem pouco. Vamos dizer assim, é um gap que existe e que precisa ser equacionado. Então, por conta dessa oitiva da comunidade, das famílias, etc., restou constatado isso. Então, o poder público pode fomentar, ajudar. As próprias escolas ali sabem disso, nesse contato com a Secretaria Municipal de Educação, e fomentarem projetos que deem esse amparo. Você não sabia dessa possibilidade do imposto de renda? Não sabia. E eu acho que isso falta informação para pessoas comuns. Exatamente. Que poderiam, que estariam querendo ajudar, Sim. que seria muito fácil, e a organização está precisando disso. Exatamente. Então, o que acontece no terceiro setor? Embora ele seja sem fins lucrativos, a visão necessária é uma visão empresarial. E dentro da visão empresarial passa pelo marketing. Mais uma outra área. Exatamente. Não somos nós quem temos que saber, nós, pessoas físicas, como a gente tem que ajudar e quem está precisando de ajuda. Sim. São as associações que precisam fazer essa divulgação, fazer esse trabalho. Muito bem. Agora, senhores, com toda a experiência, né, que vocês têm no assunto e falando de futuros profissionais, né, ou os novos profissionais, que vocês acham? Quais são as competências mais urgentes que um novo profissional deve ter? Seja em termos técnicos ou mesmo comportamentais,
para ele entrar de cabeça no terceiro setor e se dar bem? Então, existe que o mercado chama de soft e hard skills, né? Soft skills ou soft hard? Soft skills ou hard skills? Isso. Então, a soft, normalmente, eles envolvem o comportamento. Certo. Para o terceiro setor, a resiliência é fundamental. É. Porque é um desafio diário. É um desafio, isso que eu imagino, Não é só pro terceiro setor. E, então, paixão pelo aquilo que... É uma área faz. que tem que... É isso assim, igual a gente fez rádio há muito tempo, né? Tem que amar. Tem que amar. Tem que amar. Tem que amar, tem que querer ajudar as pessoas, tem que acreditar naquele trabalho. É verdade. E a parte de competência, aí envolve a qualificação. O FINASSE está lançando esse curso, mas continuar participando de palestras que também nós faremos, participar de outros cursos de mais curta duração. Tem sempre alguma coisa nova para aprender, tem sempre um programa novo de governo para ser lançado, então o aprendizado contínuo é fundamental. Boa. A gente está num momento de tecnologia avançando muito, inteligência artificial. Vocês enxergam qual é a tendência para os próximos... Eu não sei, Thiago, não é nem para perguntar 5, 10 anos, porque com inteligência artificial e tecnologia, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. 5, 10 Mas meses, existe alguma previsibilidade, tendências? Vocês falaram, já cresceu muito até aqui e ainda vai crescer. A gente pode esperar alguma novidade para o terceiro setor? Sem dúvida, né? Eu acho que o terceiro setor, as universidades, as empresas, eu acho que é uma transformação que nós estamos passando, né? Nós somos uma geração que vem se deparando com esse avanço da tecnologia, né? E hoje em dia a inteligência artificial vem ganhando capilaridade, inclusive no judiciário, nos andamentos processuais, nos processos. Coisa que vocês demoravam tempos para fazer, não é substituir, gente, o advogado, né? É só porque vocês têm que revisar, né? Vocês precisam revisar, né? Por favor. Sim, sem dúvida. Parte mecânica, assim, digamos, vai ajudar muito. Por exemplo, a realidade de um cartório, de um juiz. Tem 12, 15 mil processos. Então, chega um processo novo, antigamente a pessoa vinha, tinha os autos físicos, etc., a petição, batia um carimbo, tinha a conclusão, abria, a pessoa pegava o processo, fazia carga, analisava em casa, voltava com a defesa. Nossa. Era assim, antigamente, eu comecei assim. Então, às vezes você ia pegar um processo, tinha traça no processo. Nossa senhora. De papel parado, folha amarela, amarelada. etc. Hoje não, hoje é tudo digitalizado. Então, veja... Em coisa do que eu sou advogado há quase 20 anos, então coisa de 20 anos mudou muito. Quando eu estava na faculdade fazendo estágio, no Ministério Público na época, eu me lembro, eu tinha autos físicos. Hoje não. Hoje quem é estagiário já está tudo digitalizado. Então tem instruções normativas do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de fomentar e cada vez ter menos processo físico. Agora, fazendo essa analogia para o terceiro setor, claramente. Então, uma série de comandos, de coisas que eram mecanizadas, você vai poder usar, né? Essas ferramentas que vão dar um certo conforto, né? Vai dar celeridade nos processos, uma capilaridade ainda maior, uma procedimentalização mais efetiva, que vai culminar numa gestão mais propícia, mais coerente com os dias atuais. E falando em tendência, não só na parte tecnológica, de organizações, eu estou usando a palavra tema, mas não sei se seria tema, de assuntos específicos. A gente está num momento muito do ambiental ou de educação. Qual é a tendência que vocês veem? Difícil falar em uma tendência. Hoje já são vários assuntos que são abarcados por essas organizações. Às vezes surgem essas tendências de acordo com situações que aconteceram. Então, há muitos anos atrás, teve um acidente de carro que um deputado alcoolizado matou uma pessoa, né? E aí essa mãe criou uma associação, criou esse movimento. Então, isso é imprevisível. Tá. O que a gente pode falar em tendência não é de temas, é uma tendência de cada vez mais o terceiro setor ser um parceiro tanto do governo, primeiro setor, quanto do segundo setor, indústria. Tá. Então, há 10 anos, há 15 anos atrás, por exemplo, pouco se falava em OSs. OS é um outro campo de trabalho muito bom para quem trabalha com o terceiro setor. São aquelas organizações sociais que administram hospitais públicos. Isso não existia. E foi uma inovação jurídica. E sempre o direito acaba trazendo novas ferramentas para o administrador
público, que é quem vai fazer essa concessão de participação para o terceiro setor, sempre tem ferramentas novas. Tá. Então, o que a gente pode prometer é que não é uma área de crescimento, uma área como tendência, e sim uma participação cada vez maior do terceiro setor nesse assunto. A gente, falando em formação, a gente sabe que existe uma geração que talvez nem saiba o que vai fazer ainda, Sem porque nem existe ainda o que vai ser feito. Sim. Mas a gente pode dizer que o terceiro setor nunca vai deixar de existir. Isso é uma formação... acho que sim, né? Não estou aqui... Imagina, um estudante está entrando agora para fazer uma pós-graduação no terceiro setor. Daqui a 2 anos não existe terceiro setor. Impossível, né? Não. Eu acredito que cada vez mais vai existir por uma questão mesmo de inclusão, né? Nós sabemos que... A gente tem falado cada vez mais de propósito disso tudo. De inclusão, de proteção das pessoas. Se nós estamos entrando nessa era da inteligência artificial, da máquina versus homem, etc., sabemos que as pessoas vão perder um pouco de espaço no mercado de trabalho. Isso daí já é constatado. Né? Não adianta brigar Diversas com isso, áreas, a gente vai ter que se adaptar, né? Diversas áreas. Então, cada vez mais você vai perceber que as pessoas vão precisar umas das outras e lutar por elas mesmas, pelo interesse de classes, entendeu? Sim. Questão de sobrevivência mesmo, muitas vezes. Então, como nós vamos fazer? Então, eu acredito que seja um campo que vai crescer. Né, vai continuar nessa linha de crescimento que o Fábio falou, justamente por isso. Né? Como que nós vamos dar esse amparo, esse conforto? Como que vai chegar lá na ponta para a pessoa carente? Né? Sendo que nas grandes cidades, cada vez mais... Hoje nós estamos vendo, pós-pandemia, o que aconteceu? O trabalho remoto ganhou uma força muito grande, muito expressiva. Você anda na Avenida Paulista, você anda ali nessas grandes e tradicionais ruas que tinham vários escritórios, na Faria Lima. Hoje você nem vê mais gente com escritório lá, andares e andares à deriva. Por quê? Justamente porque a tecnologia veio e abriu mão. Então, se você fizer essa analogia também no âmbito de uma fábrica, hoje uma fábrica que monta um carro, por exemplo, quase tudo robô. O médico, daqui a pouco, já está operando a 5 mil quilômetros de distância com robô. Ou seja, é uma tendência, né? Eu queria um médico bem do meu lado. Eu não quero ele distante, não. E, Rafa, eu quero não precisar, para falar a verdade. Enquanto tiver... um morador de rua, enquanto tiver uma criança fora da escola, enquanto o atendimento à saúde não for bem feito, enquanto o meio ambiente não estiver 100% preservado, o terceiro setor vai continuar sendo um ator importante. E quando tudo estiver direitinho, vai continuar existindo, porque Noruega, não vai estar Dinamarca, tudo direitinho Suécia... pelos próximos quantos anos, né? Tem muita coisa ainda. Esses 3 países envolvidos que eu citei, eles não têm essas mazelas sociais que nós temos, mas o terceiro setor lá atua de uma outra forma, em outras frentes, na área para garantir direitos. O acesso, por exemplo, a um hospital público, uma saúde de qualidade, né? Muito diferente, né? Nesses países escandinavos que eles vão debater sobre já estão anos privacidade. Para o morador de rua, não está nem aí da privacidade dele, mas lá, um país que não tem morador de rua, a temática deles, o assunto de interesse é outro. E esse também é um assunto que pode ser debatido pelo terceiro setor. Muito bem. E falando ainda de novidades, né, futuro, né, talvez o futuro do terceiro setor, e aliando aos novos profissionais, estudantes que estão chegando aqui para a Finassi ou, né, desenvolvendo as suas técnicas em outras instituições também, o quão maleáveis eles precisam ser, flexíveis e se adaptar aí para as novas tendências, um novo profissional precisa ser, porque assim, né, nós somos de gerações diferentes. Não, a pessoa que entra com um propósito, eu não sei se era isso que você ia perguntar, mas assim, alguém que entra com muita paixão e coração para fazer isso, pode se decepcionar no meio do caminho com alguma coisa. E eu acho que tem que ir preparado para quê? Não sei se era isso também que eu imaginei que fosse. Pode ser isso também, mas assim, vocês que, né, vieram de uma outra geração, não da geração de agora que está entrando no mercado do trabalho, tiveram que se adaptar. Então, no meio do caminho aconteceu essa adaptação, que é normal do ser humano, a gente já falou. Mas quão mais flexíveis, maleáveis esses novos profissionais precisam ser, aliando modernidade, inteligência artificial ou novas necessidades do terceiro setor, esses alunos futuros profissionais precisam ter? Cada vez mais é necessário ter essa maleabilidade, essa flexibilidade. Eu falei agora há pouco em resiliência para atuar no terceiro setor.
É uma área onde você tem um vasto campo de atuação, seja nas organizações sociais, trabalhando lá na ponta do trabalho, com pessoas extremamente carentes, seja numa outra ponta, trabalhando com garantia de direito de privacidade, que eu também citei. Então, passa por isso, passa por governo, passa por empresas, são vários ambientes, são vários cenários. Então, ele precisa ter realmente essa flexibilidade. Senão ele vai ter que desenvolver. E aí, quando você fala vai ter que ter flexibilidade, resiliência. E quando você fala em resiliência, me lembra... Porque pessoas que têm muito propósito e que querem trabalhar com projetos sociais são muito idealistas. E se não tiver resiliência, vai se decepcionar, né? Sem dúvida, né? Porque tem coisas que não vão conseguir fazer, né? As coisas não são... no mundo das ideias é uma coisa, na realidade é outra, né? Então você depende de pessoas, você depende de governo, você depende de pauta, de entenderem que aquilo é relevante, de que vai ter aquela verba que você estava imaginando. Às vezes eles mandam, não, bem menos do que a organização estava esperando, não chega o medicamento que eles estavam esperando, não chega o acesso à educação, o professor, etc., porque depende muito do gestor público e das empresas que terem interesse naquilo lá. Né? Então tem que ser algo que, de uma certa forma, interesse. Infelizmente, é uma quantidade, não pode ser... Se não chegar de um jeito, aí faz parte da formação do gestor no terceiro setor buscar outros caminhos. Então, ele tem que estar preparado para essa frustração. Frustração, isso. Mas ele vai usar a resiliência para contornar aquele problema. Uhum. Muito bem. Gestão das organizações do terceiro setor e MBA em gestão pública. Como foi feita a divisão entre vocês dois? Vocês estão nas duas matérias, um só coordenando, outro só lecionando. Como que os alunos vão... A gente falou muito do terceiro setor, né? Porque tem a MBA em gestão pública. Eu queria que vocês falassem um pouquinho antes da gente encerrar, né? Claro. Sim, na verdade nós estamos juntos, né, nesses dois projetos. O MBA em gestão pública ele é mais voltado justamente para esse comando. Então, por exemplo, a pessoa que quer trabalhar num cargo público, ou seja efetivo, a pessoa que passa num cargo, ou que é nomeada, cargo em comissão, chefia, direção e assessoramento, vem trabalhar com convite de um deputado, convite de um senador num gabinete, ou mesmo numa secretaria, do convite de um secretário, de um chefe de gabinete, etc., em alguma função pública, ela estaria tendo essa capacidade de entender as necessidades, né? Um cargo mais de chefia, assim, digamos. Então, seria um estudo mais voltado, tanto que é governança, estratégia e inovação para o setor público. Então, entra essa questão de inteligência artificial que você está falando. Uhum. Hoje, muitas vezes, um advogado vai fazer um projeto, uma pauta, ele vai se valer da tecnologia para analisar aquela defesa dele. Inclusive, fica uma dica. Se você pegar e consegue fazer uma manifestação usando inteligência artificial, não é o que eu faço, tá? Mas existe possibilidade. Você entra com uma petição inicial ou uma contestação, você consegue dar... Como advogado, aí, você cria a persona que fala, sim, né? Sim. Ele dá a resposta para você, acredita nisso? Então, como gestor público, vamos dizer assim, você poderia ter essa interação no sentido, eu, na qualidade de gestor público, estou com essas questões. Estou precisando fazer uma política ambiental para uma população ribeirinha que está com um excesso de mercúrio. Como nós podemos agir? Quais os comandos você me daria? Ele vai lá... formata e te passa um passo a passo. Então, você vai lá e implementa. Então, veja, a decisão é da pessoa, os comandos, mas ela dá o caminho das pedras, assim, digamos. Então, a ideia nossa nesse curso é justamente isso. De gestão pública? Gestão pública. Preparar essa pessoa que queira, eventualmente, desempenhar um cargo de liderança na iniciativa pública e saiba dessas novas ferramentas, da legislação existente, que ela consiga, aos poucos, ir se identificando e focar na área que ela vai trabalhar. Eu tenho duas perguntas. Claro. Uma bem básica, mas eu acho importante a gente falar. Por que uma é pós-graduação, outra é MBA? Qual é a diferença básica? O curso de MBA ele é mais voltado para um viés administrativo, né, de gestão de empresa, de gestão de algo. Já a especialização é um curso mais voltado
por um tema específico. A duração, eventualmente, do MBA é um pouquinho maior, se eu não me engano, 18 meses, e o outro são 12 meses, né? Então, mas ambos os cursos têm muito em comum alguns temas. Claro que o foco um é terceiro setor, o outro já é gestão, mas tem grade em comum, assim, digamos. E a graduação para fazer MBA também, assim como no terceiro setor, pode ser direito, psicologia, comunicação, qualquer uma. Qualquer uma, qualquer pessoa. E aí Rafaela, que me interessei em fazer, não sei se eu quero fazer terceiro setor ou gestão pública. Que perfil talvez você olharia para mim? Não, o seu perfil é mais para gestão pública ou o seu perfil é mais terceiro setor? Depende do que você vai da querer sua fazer. Paixão. Se eu quero liderar dentro do sistema público ou se eu quero fazer um projeto social. É porque no sistema público, na gestão pública, eu poderia também liderar um projeto social, não poderia? Sim, como ele falou. Por isso que os cursos, eles acabam se conversando. Exatamente. E para esse curso, inclusive, a gente vai nos convidar. Vale a pena um podcast para falar só sobre gestão pública, porque o tema é bastante amplo. Convite feito e compromisso aceito. firmado. É isso aí. Mas esses cursos, eles são complementares. Perfeito. Foi o que eu imaginei. Ele atua em parceria com o Estado. Uhum. Então, existe esse conexão, trabalho complementar, né? essa conexão. Agora, falando de perfil. São perfis diferentes. O terceiro setor, ele está mais lá no foco do incêndio. O setor público, ele está na prevenção e no fornecimento das ferramentas para trabalhar nesse foco do incêndio. O apaixonado vai para o terceiro setor. Provavelmente, também né? tem um apaixonado na política. Na política, é verdade. Na administração pública. Eu adoro a administração pública. Meu trabalho sempre foi, exceto como advogado, mas desde o estágio foi na administração pública, porque eu percebo que na administração pública você tem um poder maior de fazer uma diferença na vida de um número grande de pessoas. Determinado. Né? No terceiro setor você tem você foca numa área, foca num grupo de pessoas. Eu falei que eu estava falando do tema, assunto, mas você foca numa área específica, é verdade. Agora, quando você está na administração pública, dependendo do seu cargo, dependendo da sua área de atuação, você consegue promover mudança na sociedade inteira. Olha, gente, eu agora fiquei pensando aqui, você sabe que tem uma coisa que eu fiz comunicação social e não fiz depois, virei locutora, apresentadora e tal, fui fazendo outras especializações. E não fiz nenhuma pós, nem nada. Eu falei, olha, você sabe que eu tenho um perfil que eu poderia trabalhar com gestão pública? Todo convidado que vem aqui, a Rafa fica encantada. Olha, curso de inglês eu vou fazer. Já se matriculou, já fez consulta com o doutor, vai fazer ainda. Vou fazer consulta agora. Nossa, vocês me deram, olha... Abriu uma luz, né? Falou, quem sabe eu não faça isso, eu não vou trabalhar numa secretaria de comunicação social. Eu quero mudar o mundo ao meu redor e trabalhar em gestão pública é um pouquinho isso. A gente passa uma raiva um pouquinho, né? A gente se convidou, agora é a hora da gente te convidar. Então você pode fazer os 2 cursos com a gente. E a gente espera que esse assunto tenha motivado muita gente também que está assistindo a gente, né? Muito bem. Senhores, estamos chegando na reta final. Passa muito rápido, agradecendo aí o professor Fábio Roberto Vieira, o professor coordenador, doutor Rafael Costa, também aqui conosco. Mas antes de ir embora, né, Rafa? Sempre a perguntinha. E vai para os 2 dessa vez, né? A gente quer deixar uma marca registrada aqui de vocês no podcast, então com uma frase, uma citação, uma ideia, um autor, algo que combine demais com vocês, com o que vocês fazem, né? Com o que vocês almejam, para deixar como marca registrada aqui no podcast. E inspirar nossos ouvintes. Futuros alunos. Tem uma frase que eu gosto muito, do Ayrton Senna, né? Que ele fala que você tem que ter dedicação total e dar tudo de si, que as coisas realmente acontecem na vida, né? Eu não lembro exatamente ipsis literis essa frase, mas eu acho que é uma frase que eu gosto muito. E eu gosto também do Rocky Balboa, né? Do Rocky lutador, que realmente tem visto as adversidades, ele sempre lutou para evoluir. Então, são figuras assim que eu, particularmente, nos momentos que eu preciso, eu me socorro. Boa. Muito então, fica legal. a minha dica aí, para quem gosta, né? Então, agradecendo mais uma vez o convite, Rafa, Thiago, pela participação, agradecendo aos espectadores aqui do podcast Finamente, da Finace. É uma frase que eu sempre costumei usar na semana de abertura aos calouros da Faculdade de Direito da USP, que combinam tanto com direitos e combina também com a gestão pública e com o terceiro setor. Ele diz assim: enquanto o sol não volta a brilhar, acenda uma vela na escuridão.
E é esse o trabalho individual nosso, é esse o trabalho de quem quer atuar tanto na administração pública quanto no terceiro setor. Quantas coisas não estão perfeitas como a gente deseja, ao invés da gente reclamar, a gente vai lá e acende uma vela e faz a nossa parte. Isso aí. Boa. E isso serve para tantas Pra tudo, áreas, né? Para tudo, Pra vida. exatamente, É isso aí, para pra a vida. Muito bem. Redes sociais, aliás, para quem se interessou pelo curso, Inace, que é o nosso site da instituição, não tem o F, inace.com.br, é só procurar pelos cursos, mas continue acompanhando a gente no youtube.com/Finace. E a gente espera que vai ter um podcast só de como é que é, Com Fábio? certeza. Só do curso Só de do MBA, curso de MBA. Mas tá pra- bom. gestão pública. Encontrá-los. O professor Carlos nem sabe ainda, a gente já tá organizando. Tá sabendo agora, viu, professor Carlos? Um abraço para o senhor. O pessoal encontra vocês nas redes sociais para acompanhar do trabalho? Sim, o meu é dr.rafaelcostaadv. ADV. Fábio Robv, ROBV. Muito bem. bem. Obrigada, viu, tia? Obrigado, @Rafa Ferraz. Arroba o Thiago Não Matheus. sabe? Thiago F. Matheus. Thiago F. Matheus. Fábio, muito obrigada. Agradeço. Rafa também. Rafael. Não adianta, eu sou Rafa, eu chamo de Rafa. Obrigada, viu? Foi Senhores, ótimo. Valeu, obrigado. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Até a Tchau. próxima. Tchau. Muito bem, foi bom. Ótimo.